Olá! Nas nossas aulas anteriores, exploramos o conceito de mobilidade urbana e a complexidade dos sistemas de transporte. Agora, vamos dar um passo além, buscando compreender a Política Nacional de Mobilidade Urbana e de como que ela se propõe a transformar nossas cidades, ampliando as possibilidades de uso e acesso da cidade por todos. Como vimos semana passada, o entendimento da política de mobilidade urbana implica entendê-la não como uma técnica neutra, mas como um campo de disputa. Ela produz conflitos na medida em que também redistribui o espaço urbano. Portanto, não existe política de mobilidade urbana que vá agradar a todos. A pergunta que deve orientá-la é: qual o conflito uma política específica está disposta a enfrentar? E para que ela funcione, ela precisa ir além da infraestrutura. Não basta construir vias ou ampliar o sistema viário. A política precisa estabelecer prioridades claras, dar espaços e investimentos para pedestres, ciclistas, transporte urbano e menos prioridade ao transporte individual motorizado. Além disso, a política deve ser integrada às demais políticas urbanas. E outro aspecto fundamental: uma política de mobilidade deve ser integrada ao planejamento urbano. Se a cidade cresce de forma espraiada, com moradias distantes dos serviços, nenhum sistema de transporte consegue resolver o problema. Por isso, uma política eficaz deve envolver acessibilidade universal, planejamento territorial e o uso da tecnologia para melhorar os sistemas de gestão. No Brasil, essas diretrizes estão formalizadas na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei estabelece um ponto fundamental: a mobilidade, como vimos, é um direito social. E, além disso, ela também define princípios claros: acessibilidade universal, equidade no acesso ao transporte público coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte e na circulação urbana, segurança nos deslocamentos, justa distribuição dos benefícios e ônus dos usos dos diferentes modos e equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, além também de estabelecer a prioridade aos modos não motorizados e ao transporte público coletivo. Desse modo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece um modelo de hierarquia de transporte, visando garantir a ampla mobilidade da população urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana também atribui aos municípios a responsabilidade central da mobilidade urbana. São as prefeituras, portanto, que devem planejar o sistema de transporte, definir tarifas, organizar o trânsito e investir em infraestrutura. Desse modo, todos os municípios acima de 20 mil habitantes devem elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, integrado aos seus planos diretores. Esse plano deve ser um instrumento principal de planejamento, com participação da sociedade e integrando transporte, uso do solo e acessibilidade. Nessa perspectiva, as políticas públicas de mobilidade devem ser pensadas como para além das soluções técnicas. Devem ser, sobretudo, instrumentos de organização do espaço e de distribuição das oportunidades. Essa semana, para avançar nessa temática, vocês devem realizar a leitura dos textos disponibilizados no ambiente virtual, acessar os materiais de apoio, refletir sobre a seguinte questão: sua cidade segue as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Essa reflexão deve ser partilhada por todos no fórum de discussão. Por fim, vocês devem também realizar a atividade avaliativa proposta na semana e disponibilizada também no ambiente virtual. Espero que todos e todas tenham uma boa semana de estudo.